dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar sobre os livros dos Espíritos para Umbandistas. Hoje nós estamos aqui no capítulo que nós estamos falando sobre o capítulo 2, estamos falando da alma. E estamos na pergunta 134. Pergunta 134. O que é alma? Aí a espiritualidade vai responder: um espírito encarnado. 134A. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? A espiritualidade vai responder: espírito. 134B. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Aí a espiritualidade vai responder: sim. As almas são mais que espíritos. Antes de se ligar ao corpo, a alma era um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. 135. Há no homem outra coisa além da alma e o corpo? Aí a espiritualidade vai responder: há um liame que une a alma ao corpo. 135A. Qual é a natureza desse liame, né? dessa ligação? É uma natureza, aí eles respondem, semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Então, é importante que nós entendamos o seguinte. Eu já fui lendo para a gente, porque são coisas simples, né? Então, o que é a alma? A alma é o espírito encarnado, ou seja, é o espírito ligado ao corpo. O que é espírito já foi respondido. O que a alma era antes de ser um espírito ligado ao corpo? O espírito desligado do corpo, é uma coisa assim, que era a alma antes de unir-se ao corpo. A alma e os espíritos são a mesma coisa? Então, Kardec ele fica explicando, quase que fazendo perguntas simples, para poder ter um entendimento bem claro. Então, olha, a alma é o espírito encarnado, o espírito é a alma desencarnada, é o corpo, é a alma do ser que estava vivente, do ser humano, que vai para o mundo espiritual. Então a alma e o espírito são a mesma coisa? Sim. Por que Kardec faz essa distinção de alma e de espírito? Para que nós tenhamos uma compreensão que quando ele fala alma, é o espírito que está ligado ao corpo. Quando fala só espírito, já sabe que é o espírito desligado. E quando ele fala desse liame é uma ligação. Ele está falando aqui do perispírito, né? É um envoltório semimaterial que faz com que nós tenhamos uma ligação entre o espírito e a matéria. Aí ele continua na pergunta 135 o seguinte: o homem é assim formado de 3 partes essenciais: corpo, alma e perispírito. Aí ele vai explicar. O corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. É importante a gente diferenciar que o princípio que dá vida ao corpo se chama princípio vital. O perispírito é a ligação do espírito ao corpo. São 2 coisas separadas, ou seja, o princípio vital é a energia que faz com que o corpo mantenha-se vivo. A alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. E o perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial, a gente também chama isso de substância quintessenciada,
que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são como num fruto a semente e a polpa. Num fruto a semente, a polpa e a casca. Então, isso a gente vai entender que é o seguinte, o corpo, o ser vivente, ele é dividido em ser espiritual e em perispírito, que o espírito em si, ele não tem forma, então o que dá forma ao perispírito, ao espírito, é o perispírito, e o corpo e o corpo material, que é aquilo que a gente vê, né, que dá noção aos nossos sentidos. Pergunta 136. A alma é independente do princípio vital? O corpo não é mais do que um envoltório. Sempre o repetimos. Então ele diz o seguinte, olha, o princípio vital, ele é ligado ao corpo. E o corpo em si, ele é só uma casca, né? Então eles falam que repetem isso o tempo inteiro. 136A. O corpo pode existir sem a alma? Aí a espiritualidade vai responder sim, e não obstante, desde que o corpo deixe de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Então vamos lá. Ele está dizendo aqui o seguinte, irmãos, que o espírito ele vive independente do corpo e que essa ligação com o corpo se dá no momento do nascimento, tá? Depois que há o nascimento, há uma ligação definitiva com o corpo físico. E depois que tem essa ligação, apenas a morte faz com que rompa esses laços. E aí ele fala, o corpo físico pode... aí ele diz o seguinte, a vida orgânica pode animar o corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida. Então ele diz o seguinte, olha, a pessoa em coma, em estado de morte neurológica, o corpo ele pode ficar batendo coração, algumas funções, mas o cérebro não vai funcionar. Então o corpo pode estar com vida, mas não pode ser habitado um corpo sem vida, sem esse princípio vital. Eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo, a gente vai fazer a parte B. Axé, meus irmãos.